São 4 horas e 16 minutos, 4 e 16. Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio do Plantão da Cidade o desembargador da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas, Nelson Messias de Moraes. Boa tarde, doutor Nelson. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Eustáquio. Tudo bem. Um prazer falar com o senhor aqui, ter a presença do senhor aqui no estúdio do Plantão da Cidade. Igualmente, o prazer é sempre meu. E com o doutor Nelson Messias também está o Wellington Luzia Teixeira, que é advogado e conselheiro federal da OAB. Tudo bem, doutor Wellington? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, falando aos seus ouvintes. Prazer é nosso. Inicialmente, doutor Nelson Messias, o senhor que é secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros, entidade que reúne aí juízes e desembargadores. E nos últimos dias, a polêmica voltou à tona a respeito dos poderes do Conselho Nacional de Justiça de estabelecer punições para juízes e desembargadores que cometam irregularidades, cometam desvios de conduta. Os tribunais já têm as suas corregedorias, né, já têm os seus órgãos de controle. E na semana passada, o ministro Marco Aurélio Mello, lá do Supremo Tribunal Federal, proferiu uma decisão limitando, vamos dizer assim, o trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Como é que a associação e as outras associações de magistrados estão trabalhando nessa questão, estão achando de tudo isso? Eustáquio, são duas questões distintas. A primeira é a decisão do ministro Marco Aurélio em sede de liminar numa ação direta de inconstitucionalidade. E a segunda é uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que limitou alguns poderes de investigação do CNJ. Em primeiro lugar, é bom ressaltar que as associações de magistrados, elas nada têm contra o CNJ. É importante que haja algum órgão de controle e que hajam órgãos de controle em toda a sociedade. Mas no Estado de Direito, os poderes são delimitados. Em primeiro lugar pela Constituição, depois pelas leis e pelos regulamentos. E a Constituição é o nosso maior manancial jurídico. É o principal manancial jurídico da sociedade brasileira. E é na Constituição que os direitos e as garantias são delimitados. E neste caso, no caso da decisão do ministro Marco Aurélio, a emenda constitucional 45, que criou o CNJ, ela efetivamente deixou claro que o CNJ, ele teria poder subsidiário para investigar os juízes. Ou seja, essa emenda constitucional, ela não subtraiu o poder das corregedorias estaduais. E veja bem como funciona a República. Nós somos uma federação. Nós temos os estados federados. A nossa nação, o nosso país, ele é um país independente e ele é soberano. Mas os estados, embora não tenham soberania, que são estados membros, eles são independentes. E dentro da federação tem que se respeitar esses entes federados. Da mesma forma em que esse princípio se aplica aos governos federal, estadual e municipal, aplica-se também em relação aos tribunais de justiça. E aí nós podemos chamar de autogoverno dos tribunais. É dessa forma que o legislador constitucional instituiu os poderes no país. E esses poderes, eles obviamente têm que se cercar de alguma proteção jurídica para que nós não descambemos para o arbítrio, para o excesso, enfim, para algumas atitudes que não correspondem àquilo que o legislador constitucional quis. Então, nesse aspecto, no aspecto das corregedorias estaduais, podemos dizer com todas as letras que há efetivamente um equívoco, e tanto é que há esse equívoco que agora estão tentando uma PEC no Senado Federal para dar poder concorrente ao CNJ. Essa é uma demonstração cabal de que o CNJ não tem poder concorrente. Deixamos claro que as associações não são contra o CNJ. Nós queremos a presença do CNJ, ele é importante no sentido de contribuir com o aprimoramento da justiça e da jurisdição. O que vocês estão defendendo é que haja o caminho natural das coisas, que
se um juiz, um desembargador, cometeu alguma irregularidade, algum desvio de conduta, que ele seja primeiro alvo de alguma ação das corregedorias dos tribunais. E numa segunda instância, vamos dizer assim, entre aspas, o caso ir para o Conselho Nacional de Justiça e não direto para o Conselho Nacional de Justiça. Você entendeu perfeitamente. É como se fosse a justiça. Um cidadão, ele pratica eventualmente um delito, ao invés dele responder perante o juiz de primeiro grau, ele já vai direto para a última instância. Isso é supressão de direito de defesa. E o direito à ampla defesa, ele é um cânone constitucional intangível, ele está lá na nossa Constituição. Então, por que a coisa tem que ser diferente para juiz? E uma outra questão que se coloca é a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que o Conselho Nacional de Justiça buscou junto ao COAF a quebra de sigilo bancário de 216.800 juízes, servidores e parentes de juízes. Olha, no Estado de Direito, para se quebrar o sigilo fiscal, bancário e telefônico, nós precisamos de uma medida judicial. E o CNJ não é um órgão jurisdicional, ele é um órgão de controle administrativo. Há um equívoco a toda evidência e, lamentavelmente, uma pequena parcela da imprensa não tem entendido esse equívoco e estão tomando atitudes como se o juiz fosse bandido. Os nossos juízes são homens corretos, são homens probos, são homens que cumprem o seu dever. A carga de trabalho de um juiz é enorme. O cidadão precisa confiar na justiça e nos seus juízes e podem confiar. Um desvio ou outro de conduta, eles são punidos pela corregedoria. O que não se pode é generalizar como estão generalizando. Doutor Wellington Luzia Teixeira, esse é o posicionamento também, esse é o entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil, de que as coisas têm que ser, têm que caminhar de forma natural nas instâncias primeiras e depois numa segunda instância. Esse é o entendimento também da OAB? Meu prezado Eustáquio Ramos, evidentemente, já que você me perguntou se esse é o posicionamento da OAB, é preciso frisar que eu não estou aqui falando em nome da OAB. Eu sou um conselheiro federal que atendi a um convite seu para participar dessa entrevista com o eminente desembargador Nelson Messias. Quem diz sobre a OAB, o pensamento da OAB, é o presidente estadual e o presidente federal. Nesse sentido, a OAB baixou uma nota hoje sobre esse assunto e, entre outras questões, ela contraria um pouco a opinião do desembargador Nelson Messias, mas o mais importante nos aspectos técnicos, evidentemente que ela não concorda com a opinião do desembargador Nelson Messias, mas o interessante desta nota é que o final da nota, a conclusão da OAB Federal no sentido de toda essa discussão. A OAB Nacional espera e confia que os setores envolvidos nesta polêmica afastem as paixões corporativas e, o mais importante, diz a OAB, limitem o debate às questões institucionais que unam no sentido de fortalecer a justiça. Como bem salientou o desembargador Nelson Messias, nós precisamos de um judiciário forte. Um Estado democrático de direito não sobrevive sem o tripé executivo, legislativo e judiciário. O judiciário, para ser forte, ele precisa ser independente e autônomo. Evidentemente que, assim como disse o desembargador Nelson Messias, a fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, ela é necessária. É preciso que essa fiscalização seja feita fora da estrutura administrativa do judiciário. E isso é o que o Conselho Nacional de Justiça está fazendo. Evidentemente que nós acabamos de ouvir do desembargador, que é secretário da Associação Brasileira dos Magistrados, que está havendo excesso nesta fiscalização, excesso por parte da Corregedoria Nacional de Justiça. E se esses excessos estão ocorrendo, meu caro, esses excessos têm que ser coibidos, porque o Conselho Nacional de Justiça tem que ter o poder de fiscalizar, mas todo o poder tem que ser limitado. Ninguém pode ter um poder ilimitado. O Conselho Nacional de Justiça não pode, os ministros do Supremo Tribunal não pode, um desembargador não pode e o presidente da República não pode, sob pena de se criar um Estado policialesco.
Então, evidentemente que a minha opinião, como advogado e como conselheiro federal da OAB, é de que essa fiscalização continue, mas essa fiscalização tem que ocorrer dentro de parâmetros constitucionais, dentro de parâmetros legais. Agora, doutor Nelson Messias, há uma corrente que diz, uma parte da sociedade dizendo que deveria haver uma independência para o julgamento de juízes e magistrados, porque as corregedorias, ou de juízes e desembargadores, porque as corregedorias seriam corporativistas, porque elas seriam formadas justamente por juízes e desembargadores. Como é que o senhor vê essa polêmica, essa crítica que se faz às corregedorias? Olha, há um equívoco aí. Primeiro, não há corporativismo, porque quando existem excessos, as corregedorias atuam. O que ocorre é que o Poder Judiciário, ele é muito hermético, ele é muito fechado. E obviamente, os juízes, eles têm o direito a ter um processo tramitando em segredo de justiça. E isso não vem à tona. Nós temos casos e mais casos de juízes que já foram afastados pelas corregedorias, não só em Minas Gerais, como de resto em todo o país. Então as corregedorias atuam. Eu não vejo esse corporativismo. O que está sendo colocado, na verdade, é a atuação de forma concorrente do CNJ. E isso é inadmissível. Então são dois pontos: a decisão do ministro Marco Aurélio, do poder concorrente ou subsidiário, e a ação do CNJ, que através do mandado de segurança conseguiu-se uma liminar para que cesse essas investigações, essas quebras de sigilo bancário, que aliás o CNJ não tem poder para investigar funcionários do Poder Judiciário, não tem poder para investigar parentes de juízes. Esse poder de investigar, ele é da Polícia e do Ministério Público. As associações de juízes e embargadores vão fazer reuniões, vão fazer manifestos? Quais são os próximos passos, doutor Nelson Messias? Tem sido feita. A Associação dos Magistrados Brasileiros, ela tem encabeçado esse trabalho e de uma forma muito lúcida. O presidente Nelson Calandra, ele tem mostrado para a nação que as regras de direito, elas têm que ser preservadas. Nós vivemos numa sociedade onde as regras, elas não podem ser desprezadas. E é só nesse sentido que nós estamos agindo. A Associação dos Magistrados Mineiros também tem agido com muito afinco para que sejam preservados esses preceitos constitucionais. Doutor Wellington Luzia, para a gente encerrar, como é que vai ser o posicionamento? As entidades dos advogados também, a própria OAB, o senhor não está representando a OAB aqui, mas como é que as entidades do direito, da área jurídica vão acompanhar essa questão? Com muita preocupação, meu caro Eustáquio, com muita preocupação, porque o advogado, o bom advogado, ele tem que preservar as instituições, principalmente a instituição do Poder Judiciário, dentro de um Estado democrático. Nós, advogados, nós da OAB, estamos acompanhando com preocupação, com apreensão, o desfecho dessa questão. Mas não me preocupa muito esse debate. Esse debate, ele é salutar. Desta incompreensão da Constituição ou da uma ausência de uma normatização sobre o poder do Conselho Nacional de Justiça, dessa discussão há de sair um caminho bom para as partes. Nós acompanhamos, é melhor nós termos essa discussão, é melhor nós estarmos aqui debatendo isso do que viver num Estado autoritário. Então, esse debate, nós sairemos todos, a OAB confia que desse debate, dessa incógnita, sairemos todos vencedores, porque quem ganhará com isso é o Estado Democrático Brasileiro, é a democracia brasileira e as instituições brasileiras. Doutor Wellington Luzia Teixeira, advogado, conselheiro federal da OAB, muito obrigado pela sua participação aqui no Plantão da Cidade. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Doutor Nelson Messias, também um prazer, obrigado pelos esclarecimentos do senhor, desembargador do Tribunal de Justiça e secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros e ex-presidente da AMAIS, aqui, a Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado pela presença. Se a gente não se encontrar até o sábado, feliz ano novo, feliz 2012 para o senhor. Eu que agradeço pela oportunidade desses esclarecimentos e estamos sempre às ordens e peço à sociedade, entendam, o Poder Judiciário é o único poder que equilibra o forte ao fraco. É o poder que recompõe a base de sustentação dos direitos do cidadão. O cidadão, quando ele está desesperado, a última trincheira da sua confiança é o Poder Judiciário. A sociedade pode continuar confiando que o Poder Judiciário brasileiro é um bom poder e é composto de juízes corretos, competentes e dedicados à causa da justiça.
Muito obrigado, doutor Nelson Messias, doutor Wellington Luzia Teixeira, pela participação aqui no Plantão da Cidade. São 4h30.